E aí, pessoal, já se passou um tempo desde o último vídeo que eu fiz, mas eu postei alguns stories lá no Instagram para quem me acompanha. Mas vamos lá, esse vídeo é algo mais simples, a ideia é falar sobre um pouco dos conteúdos que eu planejo trazer, coisas que eu estou estudando e metas de estudo para esse ano. Eu não sei como são vocês, mas eu curto muito a rotina repetitiva, que pode parecer ruim para algumas pessoas, mas a vida fica bem mais fácil, você sabe exatamente o que fazer, evita ficar perdendo tempo até energia pensando no que fazer ao invés de fazer. É tipo você assistir um filme e passa mais tempo escolhendo o filme e no final acaba até nem assistindo nada às vezes. Antes de falar desse ano em si, no ano passado eu fiz algumas coisas que foram interessantes e uma delas foi fazer um app 100% em Swift usando Swift UI. Como eu falei, se você me acompanha no Instagram, eu postei uma história estudando mais sobre o iOS, mostrando algumas coisas. Outra coisa também foi o inglês que eu consegui estudar bastante mesmo. Também fiz uns stories e deixei pinado no Instagram que eu venho estudando inglês desde 2018. Consegui ver uma grande evolução e, claro, também várias aulas interessantes que eu coloquei aqui no canal. Além do conteúdo completo do React Native na veia, que é a nossa formação de React Native. E para esse ano, eu pretendo estudar mais sobre Objective-C e o UIKit. Continuar também no inglês e na metade do ano, mais ou menos, pretendo estudar mais sobre Android nativo. O pessoal até me perguntou o motivo de estudar Objective-C e é bem simples. Muitos códigos são escritos ainda em Objective-C, várias libs que você usa dessas diariamente aí de React Native. Quando você abre o código, é o que rola por lá. Fora isso, eu também estou fazendo alguns experimentos de rodar o React Native do lado nativo e fazer até um pouco, assim, uma chamada nativa, segue um fluxo todo nativo e depois retorna para o React Native. Então são coisas bem interessantes que eu estou brincando agora. Sobre o Android nativo é mais fácil, pois eu já tenho um conhecimento forte ali de Java, já mexi com Kotlin. Isso é importante mencionar, que sempre que você vai aprender algo novo, entre aspas, cada pessoa vai partir de um lugar diferente. Alguns já sabem orientação a objeto, outros sabem o que são threads, injeção de dependência. E tudo isso torna o aprendizado bem mais simples para quem está aprendendo. Por exemplo, a primeira linguagem, o primeiro framework, tudo isso é bem mais difícil do que quem já está partindo de um lugar bem adiante. Então, coloque metas de estudo que são viáveis. Tudo leva um certo tempo para se desenvolver. Claro que você pode pegar até alguns atalhos e não se perder em tanta informação. Por exemplo, se você quer aprender React Native, pode ver a nossa formação, que eu tive que estudar várias coisas até chegar naquele nível de código, de conteúdo que está lá na aula. E daí você já parte de um lugar que eu testei, validei, pelo menos sei que funciona para vários cenários, por exemplo. Um assunto que eu acho muito legal a gente falar aqui é como estudar. Eu vou contar um pouquinho como eu faço, geralmente eu crio um lembrete para cada coisa que eu quero estudar, e daí aquilo sempre fica na minha cabeça. Também crio um card que pode ser no Trello ou qualquer dessas ferramentas. Daí eu vou logando as horas que eu estudei, sei lá, das 6 às 7 da noite dá 1 hora. Aí nesse mesmo card você vai anotando essas horas e as coisas que ficam em dúvida, para pesquisar já na próxima sessão de estudo, ou até na mesma, se for possível. Por exemplo, você está assistindo a aula do React Native na veia e viu que eu criei uma variável com o nome const, e em outro lugar eu queria a mesma variável, outra variável com o nome let. Daí você anota qual a diferença de const para let no JavaScript. Pode ser um exemplo. E assim vai. E o massa de ter um card que você sabe quanto tempo você passou estudando tal coisa. E o que faz a diferença de quem é bom ou ruim em tal coisa é o tanto de tempo que essa pessoa investiu aprendendo e usando. Já tive de passar praticamente o dia todo estudando React Native nas férias, por exemplo. E o pessoal até vendo eu estudar nesse final de ano, ficou dizendo, vai curtir uma praia e tal. Mas pra mim a melhor coisa que tem na vida é você estudar tranquilo, sem a pressão de ter que entregar um projeto, alguma coisa. Você vai lá, estuda o que gosta, pra mim é bom demais. E aí, claro, essas horas que você tá logando ali vai subir bem muito. Você vai colocar, sei lá, daqui a pouco 5, 6 horas no mesmo dia, algo assim. E aí você vai conseguir ver seu progresso ali no decorrer do que você vai aprendendo. E é isso, turma. Vamos aproveitar esse ano pra investir o nosso tempo no canto certo. Eu mesmo tenho milhares e dezenas de coisas que eu não sei. Posso até citar algumas, como a linguagem Go, Python, Kubernetes, tocar violão. Até eu tentei, mas vi que ia gastar muito tempo. Xadrez mesmo, eu nunca vi sentido parar para estudar todas as regras, porque para mim isso não é importante. Então, não perca tempo aprendendo coisas que você não quer. E claro, lembrando, se seu foco for aprender React Native, vem com a gente, que não tem erro. O link tá aqui na descrição. E também se inscreve no canal, já dá aquele like, manda pra galera que nem sabe que o ano não começou ainda. Mas falando do canal, vou trazer bastante coisa interessante. Minha ideia é trazer coisas do dia a dia de React Native, trazer alguns conteúdos que vocês sempre pedem, como por exemplo CI/CD, trazer algumas coisas que são de Expo, que vocês também sempre estão usando. Tem bastante dúvida, por exemplo, sobre o iOS Update, build e muito mais. E para vocês, eu vou começar o ano com um projeto que eu tinha desde o ano passado, basicamente. E minha ideia é passar por todos os componentes do React Native, passar por todas as APIs, passar por tudo basicamente, por todos os guias e assim vai. Então a minha ideia é realmente pegar ali tudo do React Native e a gente ir
conhecendo parte por parte bem detalhadamente. E para começar a nossa saga de componentes, o de hoje já vai ser o Active Indicator. Minha ideia também é passar pela própria documentação ali, até porque estudo do IBGE mostrou que 99% dos devs não leem a documentação. Brincadeiras à parte, mas isso é real. Então minha ideia é realmente abrir ali, mesmo que seja a documentação com vocês, e estudando quase ali com vocês. Então vai ser uma sessão bem diferente. A minha ideia é mostrar aqui. Eu também vou aprender, então só no Active Indicator, tinha uma propriedade que eu nunca usei, então é massa pra gente aprender meio que juntos ali. Então nem eu mesmo nunca li a documentação completamente do React Native, então vai ser uma experiência bem bacana pra mim, e se vocês me acompanharem, também acredito que vai ser pra vocês. Então vamos lá, a gente vai usar o Expo também, pra aproveitar que é leve, não precisa de instalação. Se você tá tendo seu primeiro contato ali com o React Native, vai ser a melhor experiência, posso te garantir. Então vamos abrir aqui a conta do Expo, e lá a gente vai criar o novo Expo Snack, e daí a gente segue estudando e vamos nessa para ver o que vai dar. Então é isso, pessoal. Aqui eu vou deixar a URL aqui para vocês olharem. É expo.dev. Então já digita aí, cria a tua conta, bem simples aí, faz um login. E aqui a gente tem basicamente a interface principal do Expo ali. Tem algumas coisas ali do EAS já, que eu até mencionei, que todo mundo está usando e se sentindo alguma dificuldade ou até mesmo ali curiosidade em usar. Mas a ideia é a gente usar o Expo com o Snack. E o Snack basicamente ele te dá um ambiente meio que todo pronto para você rodar seu código. Uma das coisas legais aí do Expo é que ele consegue rodar até na web. Então é bem fácil você testar os componentes já diretamente na web e ver o comportamento. Isso é bem massa mesmo ali. Aqui tem algumas novidades, né, em si, mas a gente não vai focar muito no Expo hoje. O que eu quero fazer aqui é realmente a gente já pegar a documentação. Então, para quem nunca viu, reactnative.dev, tudo com dev, né, então domínio bem massa. E aí, você vai entrar comigo aqui já nos componentes em si. Então, vou mostrar aqui a documentação por cima, mas essa primeira parte é mais comentando o que é o React Native. Então você vai ver que você pode criar aqui coisas para iOS, para Android, usando o React, que no caso o React é a lib que renderiza, né, as paradas, que você vai ter ali como administrar a sua UI, como ela reflete. Então tudo isso é baseado no React em si, React.js, por isso o nome é React Native. E aí ele vai dizer algumas coisas aqui, né? Então, o que é o código, como é que renderiza, algumas coisas. Aqui também é multiplataforma, né? Main plataforma. Também vai falar um pouquinho aqui dos componentes, que a gente tem ali o view, o text, e que cada um representa alguma coisa, né? É bem intuitivo, digamos assim. Aqui ele tá dizendo também que, tipo, meio que sem dificuldades para fazer o cross-platform. Então, cada coisa vai ter aqui, ó. Aqui você pode até escolher, né? Qual ambiente vai rodar aquele arquivo específico. Daí você consegue renderizar baseado no arquivo em si. Alguns benefícios ali do Fresh, então isso aqui a gente vai falar mais pra frente, mas basicamente aqui você consegue ter um código ali que reflete instantaneamente o que você modificou, então bem massa também. E é isso, aqui algumas novidades, alguns apps, e aqui já tem, vamos dar uma tentativa, né, vamos começar a testar, e aqui eu posso ir pra cá, ou na minha ideia, vou começar aqui pelos componentes. Então eu presumo aí que você dê uma lida aqui, bem legal, entenda melhor. E aqui, como a gente não vai ter que instalar ambiente nem nada, eu vou direto nos componentes para a gente entender a variedade de componentes que temos aqui. Então, basicamente, a gente tem os componentes core e APIs que estão disponíveis já no React Native. Então a gente tem os componentes básicos, tem coisas de usuário, né, interface ali do usuário, tipo de listas, coisa específica do Android, coisa específica do iOS e aí vai. Então bem de boa mesmo. E aqui a gente vai ver já os componentes básicos. Então tem tudo isso aqui, scroll view, etc. Coisas para lidar com a interface ali, então switch, button, lista, APIs. Então o botão, como lido com o botão do Android que volta, né? Porque no iOS a gente não tem essa possibilidade, mas no Android sim. Então aqui para você usar o toast em si do Android, outras coisas que só estão disponíveis no iOS, que é o Action Sheet aqui, então bem de boas. E aqui já tem uns outros aí que são os que a gente vai seguir aqui nessa lista. A minha ideia é realmente passar por todos, um por um aqui, e a gente vai conhecer. Então o primeiro dele vai ser o de hoje já, é o Active Indicator. Basicamente ele mostra, né, na tela um círculo ali que faz um load indicando que está carregando alguma coisa. E aí a gente vai passando por todos esses componentes, por tudo aí, todas as APIs. Então bem tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu posso dar like aqui. Posso? Show! Então vamos lá. Como eu disse, eu vou meio que ler a documentação com você aqui, ver as propriedades, entender aqui. Eu peguei esse primeiro porque
tá na lista, né, aqui, é o primeiro que tá na lista, e também ele é bem simples, então é um componente que não vai tomar tanto o nosso tempo assim para aprender. Então vou começar aqui, como eu disse, basicamente é um círculo, né, que indica que está fazendo o load ali, então bem de boas. Aqui a gente tem já um exemplo, o próprio React Native sempre traz para ti um exemplo ali do componente usando as funções ou usando classes, que é o método antigo. Então aqui também não tem nada demais, você vai basicamente estender os componentes e retornar um render. Isso aqui é bem comum, mas talvez se você está começando agora já não vai nem ver tanto, a não ser que o seu código seja legado ali. Eu não uso mais aqui faz tempo, mas também é interessante você saber, dependendo da empresa que você vai trabalhar ou até em algum projeto específico, você vai ver que vai estar usando isso aqui e você vai ficar perdido. Mas também o Pablo vai até trazer bastante conteúdo aqui sobre o React em si. Então vamos no componente como função, que é bem mais tranquilo. Aqui o legal, você vai ter já um exemplo para rodar direto aqui na sua página, né? Então se eu colocasse aqui, por exemplo, Android, se eu apertar aqui para rodar, ele vai criar um Android para mim. Claro que vai ter uma fila, né, que isso que é provido por uma outra API que renderiza para mim, mas se eu for na web aqui, eu não estou vendo, mas geralmente ele teria um loadzinho aqui já mostrando também pra gente. E também você pode rodar até no seu device aí, se você instalar o Expo, né, basta instalar e rodar. Então deixa eu tentar aqui no iOS para ver se tem fila. Ó, no iOS não tinha fila, ele já está instalando para mim, ele realmente cria ali um ambiente, ó, instala o app, abre o app, baixa as configurações do Expo, e já está abrindo ali. Então vamos ver se ele vai renderizar certinho. E renderizou. Então a gente tem 4 loads aí com cores diferentes, etc. E aqui já tem um exemplo, né, também. Eu vou dar um zoom também aqui só para caso você esteja usando o celular, por exemplo, ficar melhor de ver. Então tô aqui. A ideia também é essa, né? A gente meio que passa por a documentação todinha ali, sem ter que realmente também, daqui a pouco eu quero só assistir em vez de ler a documentação. Também é uma ideia. Bem tranquilo. Aqui tem algumas coisas que a gente vai ver depois, que é as views em si. E aqui já tem alguns exemplos do Active Indicator. Tem o pequeno, tem o large, tem as cores que você pode passar. Isso aqui também a gente vai ver depois, mas vamos focar só na propriedade em si. Então, algumas coisas que a gente sempre vê aqui. Nas referências, a gente vai ter sempre as propriedades. Às vezes métodos também, então cada componente vai ter a sua própria documentação. Então, nesse caso aqui, dessas propriedades, a gente vai ver que ele herda do ViewProps, que também o ViewProps já é do View, né? Então a gente não viu esse componente ainda, mas quando a gente vê, a gente vai ver que a gente consegue usar os métodos, propriedades que tem na ViewProp, também conseguimos usar aqui. Ele vai matar meu simulador ali, mais tranquilo. Então aqui já começa a parte das propriedades em si que eu posso passar. Se está animando, então indica, né? Se deve, né, mostrar o indicador ali, ou se deve esconder. Então você passa true ou false, e aí ele vai mostrar e vai animar para você ali. A cor também ele te dá aqui, então a cor primária, né, a cor que tá por cima ali, que a gente vai setar, que é a cor de foreground, e aí você vai ter já algumas coisinhas legais aqui. Então até esqueci aqui de olhar, né, tinha aqui também. Então o tipo dele vai ser booleano, então vai ser um bool, e aqui o padrão vai ser true. Então se você não passar nada, ele já vai começar animando ali pra gente. Da cor em si, a gente vai ter por default no Android a cor primária, né, a cor acentuada ali, que a gente vai estar definindo talvez no próprio Android ou, sei lá, no manifesto. Então é bem comum ter uma cor primária ali. E no iOS vai ser essa cor aqui por padrão. Então ele nem cogita ali mudar nada. Mas aqui também ele te dá o tipo. E o tipo aqui você pode ver que ele é uma referência para outra página. Então eu vou abrir essa página aqui. E aqui a gente tem toda a referência de cores, né? Que a gente também vai passar por lá, que é dentro dos guias ali, etc. Mas aqui só para te dar uma ideia, a gente vai ter, por exemplo, o RGB normal ou RGBA, né? Se a gente quiser mexer com opacidade, saturação também, e algumas cores pré-definidas, que aqui ele já traz pra gente também. Então, por exemplo, eu quero um black, quero um blue, brown, e assim vai. Então é bem ciano, bem comum também utilizar essas cores assim já pré-definidas, que em vez de passar essa string aqui com os hexadecimais, a gente só passa realmente o nome ali da cor. Mas para você ver que a documentação é bem completa ali e mostra tudo. Essa propriedade aqui que eu mencionei, eu não tinha usado ainda, nem conhecia na verdade. Então, basicamente ele diz: se o indicador deve esconder quando não está animando. Então aí você vai voltar na propriedade animando, né? A gente vai testar isso aqui, que eu testei também para conhecer. E aí se você botar o animate para false, no iOS é possível mostrar o progresso sem animar. Então é bem massa. E aí tem um size. E o size também você vai ter algumas opções. Então ele dá aqui os tipos que você pode passar para ele. Você pode passar um enum, que vai ter ali dois tipos, o small e o large.
E aqui você também vai passar um número que pode ser aplicado ali para o Android. E eu vi em algum canto, foi na própria documentação que vai ter, que ele especifica exatamente quantos pixels tem cada um dessas alturas aqui. Então já dá pra gente começar aqui a testar no nosso código. Então vou vir aqui e vou try snack, ele vai criar um novo pra gente aqui. Vou colocar YouTube Activity Indicator, e aqui eu vou começar removendo algumas coisas que a gente não vai estar utilizando. Então eu vou deixar só o container, não se importa muito ali por enquanto com isso. Vou tirar isso tudo aqui, caixa também não vou estar usando, isso aqui não vou estar usando, basicamente nada, somente isso aí. Aqui é constante, e aqui a gente vai ter que importar o nosso Activity. Então tudo que é do React Native vai estar no React Native. Então Activity Indicator, e você vê que tem outras coisas também, ó. Tem a própria tipagem, então a tipagem do iOS, a tipagem comum, componente, base e assim vai. Mas vamos focar nesse aqui. Então vamos colocar ele aqui, colocar como um componente. Não sei o quanto você conhece, mas basicamente a gente cria componentes dessa forma, dessa estrutura. Também eu posso fazer mais vídeos iniciantes assim, para quem realmente está chegando agora. Então é dessa forma que cria. Vou dar um zoom novamente para você ter a visão. Então aí você vê que já está renderizando o nossa atividade, né? Indicador ali, indicador de atividade. Então já está rodando tudo comum. Então vamos pegar aqui algumas propriedades. Animating, então vamos ver aqui. Se eu basicamente passar, ó, a gente pode passar isso aqui. Animating, se eu colocar para ser false, então é dessa forma que você passa as propriedades. Não sei se chegou a ver. Então ele vai parar de renderizar para mim. Vamos ver outra coisa então aqui para não parar, né? Vou comentar. E a gente vai colocar cores, por exemplo. Como eu falei, você vai ter aquela gama de cores ali. Então algumas são pré-definidas. Então se eu passar o red, ele vai renderizar para mim com a cor red. Se eu pegar um blue, salvei, ficou azul. Então bem tranquilo até aqui. Vamos ver essa aqui só no iOS, né? Então vamos ver o size. Então deixa eu pegar aqui. Size, que a gente vai ter o large e o small. E aqui você vê que ele não dá o autocomplete, mas eu posso escolher ali também passar um número. Por enquanto eu vou passar assim, small. Se eu passar o large, ele ficou assim. E aqui você vê que quando eu passo nada, né, e dá uma bugada e fica totalmente grande ali. Então vamos manter assim por enquanto. E acho que era aqui que ele dizia. Então deixa eu ver aqui o tamanho, né, do indicador. O small tem basicamente de altura 20 pixels e o large tem 36. Então ele já te dá aqui a possibilidade. Também ele te mostra aqui que tem a possibilidade de passar um número. Então, em vez de passar isso assim, a gente vai setar, por exemplo, aqui 50. E aí você vê que ele fica maior. E aqui, só para finalizar, a última que eu não conhecia, vou tentar passar aqui no próprio web, né? Então ele está renderizando na web. Deixa eu ver. Hides when stopped. Então, hide when stopped. E aqui eu vou colocar padrão lá, eu não vi qual era, mas acho que true. Padrão é true. Então eu vou passar o false para a gente ver se ele consegue fazer isso aqui. Então, false. E aqui eu vou voltar no nosso comentário. Ó, no web ele também consegue reproduzir o mesmo comportamento do iOS. Então aqui eu consigo ver a animação parada, né? Então eu botei para parar de animar. E mesmo assim eu neguei, né? Para ele não esconder quando eu parar de animar. Então por isso que ele funcionou. Se eu colocar isso aqui para true, que é o padrão, você vai ver que ele some. Porque se ele não está animando, teoricamente não deveria estar aparecendo. Mas tem essa possibilidade que nem eu mesmo sabia que existia ali na documentação. Porque eu nunca precisei usar algo nesse sentido. Então, vou voltar para o padrão. Você pode também, quando for true, simplesmente remover o true em si, que ele vai continuar funcionando. E aqui, só para a gente fechar as outras cores, RGB, por exemplo. Então, aqui a gente poderia passar qualquer valor. Por exemplo, 200, 200 e 200. Vamos ver que cor daria aqui. Um cinza. Vou pegar aqui RGB. O RGB realmente é das cores, né? Ali do red. Então, vou colocar aqui 256, que é o máximo. Então, já dá uma cor assim. E vou zerar as outras cores para ficar 100% de uma só cor. Então, no caso, ficaria azul da mesma forma. Se eu colocar o A, claro que eu estou entrando aqui já em outras coisas, né? Mas vou colocar o A e aqui eu consigo passar a opacidade. Então, se eu colocar, por exemplo, 0.5, significa que eu quero uma opacidade de 50%. Uma mais baixa. E você vê que ele vai mudando ali a opacidade. A cor padrão, ele vai ter as cores padrões, né? Igual ele formou ali no iOS. Ele vai ter uma cor. No caso aqui, ele está renderizando como se fosse no Android, algo assim. Mas se eu rodar aqui no iOS, por exemplo, vamos ver se ele fornece um dispositivo pra gente. Quase ninguém usando aqui esse horário. Então ele vai startar pra gente. O legal é isso, ele realmente instala ali um simulador do iOS. E que a gente vai ter o comportamento do iOS padrão. Então, ó, ele informou que era um cinza, né? Aqui. Então, se a gente voltar em cores aqui, é um cinza. Então, eu falei da propriedade. Se eu passasse aqui para false,
animating para false de novo. Aqui você conseguiria ver que ele vai parar. Opa, tinha aqui embaixo. Ele vai parar a animação e você consegue ver. E aqui no caso a gente também pode passar o size, aqui, por exemplo. Nesse caso aqui você viu que eu passei um número, mas o iOS não reconhece o número, então eu poderia passar o large, que vai funcionar. E aí você vê que aí eu passei um número com mais de 50, né? E ele não tinha pegado, porque o iOS em si não reconhece aquele tamanho. Mas já o large ele reconhece e ele renderiza pra gente. Vou comentar aqui novamente, ele volta a animar. Tudo isso nativamente ali no iOS. Se a gente testar no Android, vamos ver se tem algum dispositivo. Tá muito bom esse horário, geralmente tem uma fila ali. Então aqui é bem, estamos dando sorte. Deixa ele instalar aí. Ó, dispositivo Android comum qualquer, deixa ele startar e tá aí. Ele tá usando a própria cor nativa ali do Android em si. Tá? Tanto que aqui, se eu passar uma cor qualquer, pink, ele renderiza ali normalmente. Então é isso, basicamente. Esse foi o nosso primeiro. Até entrei em alguns conceitos ali, como de cores, mas a ideia é que a gente passe por todas essas documentações, todos os tópicos, veja performance, runtime, node modules, native module, architecture. Tudo que a gente vai ter aqui, a gente vai ver, claro, começando do básico, né? Então, a gente tem isso aqui, então a gente poderia ler também essa parte da documentação do básico, mas eu vou começar inicialmente pelos componentes e daí a gente vai passando passo a passo ali, conhecendo um pouquinho mais. Então, bem legal, vou voltar aqui, na verdade tem uma aba aberta. Então, a gente basicamente nesse vídeo cobriu todas as propriedades aqui que tem no Activity Indicator e conheceu também um pouquinho do emulador aqui que a gente consegue rodar com o Expo, que acho que é uma das vantagens assim, para quem está começando, né? Não ter o trabalho de ter um emulador, instalar o emulador do Android. Você consegue também rodar no seu próprio device. Então, se você vier aqui, baixar teu app no teu Android ali, no seu iOS e instalar o Expo e testar, você consegue ter isso aí funcionando normalmente. Você vai ali olhar, ver, abre a tua câmera, escaneia esse código, baixa o Expo Go. Deixa eu ver se ele tá mandando o link aqui pra mim. Ó, tá sim. Se você realmente não conhece o Expo, primeira versão que você tá tendo ali, conhecendo, então você vai baixar aqui, dependendo da loja que tu tenha. E daí, você consegue escanear através da sua própria câmera, ou por aqui também, e rodar ali no seu aplicativo, que nem eu tô testando aqui nos devices. Claro que na web, né, ele sempre vai carregar ali para ti, porque enfim, tá renderizando no teu próprio browser. Então, é isso, a gente cobriu basicamente tudo, e a ideia é a gente passar por todos os componentes. Então, só para ver um pouquinho, aqui já tem bem mais coisas que a gente vai poder tá utilizando. E até vendo algumas propriedades específicas ali, testes, etc. Então, voltando aqui, é isso, e vamos lá. E aí, turma, entenderam a ideia? É isso mesmo, a gente vai estudar juntos, basicamente. Então, eu também, como eu falei lá, eu nunca li a documentação completamente do React Native, mas aqui a gente vai ler até o fim. Então, fica ligado no canal, ativa a notificação, que vai ser muito massa fazer esse projeto com vocês e comenta aqui também tudo de dúvida que vocês tiverem e tudo mais. Então, vai ser bem massa mesmo, eu tô bem empolgado assim com essa ideia. E se já curtiu o projeto, já deixa seu like aí também, manda esse vídeo para seus amigos e amigas que são safados, que sempre diz que vai aprender e nunca aprende. Mas esse ano, se eles estiverem querendo aprender ainda, vem aprender com a gente, que a gente vai passar por tudo aí do React Native, da documentação e assim vai. Então, bora lá, te vejo no próximo componente. Valeu!